Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é quarta-feira, amanhã tá recheada de coisa pra gente fazer, pra gente estudar. E hoje a gente vai começar com história, tá? A gente vai revisar aí profissões no espaço rural e urbano e vamos dar uma revisada também em serviços essenciais, tá certo? Então, vamos começar? Olha só, gente. Algumas pessoas trabalham no espaço rural e outras pessoas trabalham no espaço urbano. E cada espaço vai ter aí atividades que são originariamente feitas só naquele espaço, tá? Então, as pessoas que trabalham no espaço rural, geralmente elas vão se dedicar a trabalhar com a terra, né? Trabalhar com a agricultura, trabalhar com pecuária, que é a criação de animais, tá? Vão trabalhar aí nas lavouras, né? Plantando grãos, plantando verduras, frutas, leguminosas, enfim, tá? E aí a gente vai ter como exemplo de profissionais que trabalham na área rural, boiadeiros, agricultores, lavradores, criadores de gado, tá? Tem algumas outras profissões que também são do campo. Então, um médico veterinário ele pode trabalhar exclusivamente no campo, gente, cuidando da criação de gado de alguém, tá? A gente vai ter aí um engenheiro de alimentos também, que pode trabalhar na melhoria dos alimentos que são produzidos no campo, tá certo? Então aí a gente vai ter uma gama, inúmeras atividades que podem ser realizadas individualmente, assim, especificamente no campo, tá? Mas aí, como eu falei também, dos engenheiros, dos médicos veterinários, eles podem decidir a área de atuação deles. Se eles querem atuar no campo ou se eles querem atuar na área urbana, tá certo? Na área urbana, gente, a gente vai ter atividades voltadas para a educação, voltadas para a saúde, voltadas para o comércio, indústria. Mas, tia, no campo a gente não vai ter a educação? Pode ter, mas não vai ser numa, como é que eu posso dizer? Não vai ser tanto como na cidade, tá? As escolas não são tão grandes, às vezes as escolas são precárias, as escolas são muito distantes de onde as crianças moram. Então aí a gente vai ter uma série de dificuldades que diminuem o acesso a certos serviços, tá? Então, gente, todos os profissionais aí, sejam eles da área rural ou da área urbana, eles são muito importantes para o desenvolvimento do país e o bem-estar da população, tá certo? Para manter a cidade limpa, a gente vai ter quem? Os garis, né? Já no campo, para manter a fazenda limpa, a gente vai ter o quê? As pessoas que são responsáveis pela fazenda, né? Os trabalhadores que trabalham ali na casa, trabalham lavrando a terra. A gente vai ter também, para cuidar da saúde, quem? Os médicos, os enfermeiros. Eles podem estar na área rural também. Mas, como eu falei, é um pouco mais diminuído essa quantidade aí, tá? A gente vai ter professores, a gente vai ter agricultores, feirantes, tá? E todas essas profissões, sejam elas da área urbana ou da área rural, elas são muito importantes, tá? Porque elas geram renda, elas fazem a economia se movimentar e elas melhoram aí o bem-estar das pessoas, tá? A gente vai ter acesso a esses serviços, tá? E falando em serviço, o que é que a gente vai falar agora? A gente falou aqui de alguns serviços, né? Educação, saúde. Vocês sabiam que esses serviços são essenciais para todas as pessoas? Olha só,
Tem serviços, gente, que são considerados essenciais para que a localidade ela funcione de uma maneira satisfatória para todas as pessoas que vivem ali, tá? Então, por exemplo, para que a cidade se mantenha limpa, qual serviço é essencial que a gente não pode abrir mão? O serviço de limpeza urbana, né? O caminhão de lixo que passa com os garis, recolhendo os sacos de lixo que a gente deixou ali no ponto de coleta, tá? A gente vai ter também aí um serviço essencial, tá? O que seria das nossas ruas se não tivesse iluminação à noite? Então, iluminação pública é um serviço essencial também. Educação também é um serviço essencial. Saúde é um serviço essencial, tá? A gente não pode ficar sem saúde e sem educação, tá? É essencial por quê, gente? Porque todas as pessoas necessitam desses serviços, tá? Para estarem bem, para terem acesso a uma cidade limpa, acesso à coleta de lixo, acesso à coleta de esgoto. Porque se a gente não tivesse esses serviços, a cidade ia ser suja, tá? A cidade ia ser cheia de lixo, a gente não ia ter esgoto, toda a água suja do banheiro, dos pratos, ia para a rua, tá certo? Nós não teríamos acesso a aprender a ler e a escrever, tá? E a gente também não teria acesso a médicos. Então, como é que a gente ia fazer quando a gente estivesse doente? Por isso que são serviços essenciais, tá bom? Esses serviços, gente, são serviços públicos, tá? Ou seja, quem mantém esse serviço funcionando é o poder público, tá? Alguns são mantidos pelo governo federal, né, que é pelo presidente e pelas pessoas do Senado, os senadores e os deputados federais, e outros vão ser mantidos na esfera estadual, que é o governador do estado, os vereadores, os deputados estaduais que vão ter a obrigação de manter esse serviço, tá? Então, alguns outros serviços que são necessários aí. A gente vai ter jardineiros, né, cuidando desses espaços públicos que tem muita planta. A gente vai ter aí as pessoas da Compesa cuidando da água, tá certo? As pessoas da CELP cuidando da iluminação, tá? Então são serviços aí públicos, tá certo? Vamos para a aula de inglês agora? Então, vamos relembrar hoje os materiais escolares? Vamos? Então, eu vou falar alguns aqui. Eu tô revisando esse conteúdo que tá lá na página 10 do livro de inglês, tá? Então, backpack, mochila. Nossa, mochila, o que é que será que tem na nossa backpack? Backpack é mochila, tá, gente? A gente carrega na nossa backpack o quê? Book, que são os livros, book. Os livros, a gente carrega também notebook, que são aí os cadernos onde a gente escreve a tarefinha de casa e a tarefinha de classe, né? A gente vai ter o que também? Pencil case, que é o nosso estojo. E o que é que a gente carrega dentro da pencil case? A gente carrega eraser, que são as borrachas. A gente carrega aí pencil, que é o lápis. A gente pode carregar também pen, que são canetas, tá? A gente pode carregar também ruler, que são as réguas. Ruler. E a gente pode carregar também aí ângulo, que são as colas que a gente utiliza tanto, né? Então, revisado aí esses materiais escolares, o que é que vocês vão fazer? A gente vai lembrar o que é que a gente carregava na nossa mochila na escola. E aí vocês vão
desenhar no papel que vocês carregavam, né, na mochila da escola, e vão escrever o nome em inglês, tá certo? Do lado do desenho, tá bom? Na página 10 tem materiais escolares, tá? Mas os que eu falei aqui estão legendados, e aí vocês podem também procurar aqui no vídeo, procurar na internet, tá bom? Então, vamos para a aula de português agora. Na aula de português hoje também vai revisar um conteúdo lá do início do ano. Sinônimos e antônimos, tá? Então, o que são sinônimos? Sinônimos são palavras que vão ter o mesmo significado, tá? Então, bora lá. Alegre. Eu só posso dizer que uma pessoa está alegre com a palavra alegre? Não, eu posso dizer que essa pessoa está alegre com a outra palavra. Eu posso dizer que ela está feliz e posso dizer também que ela está contente. Olha só, 3 formas de dizer a mesma coisa, né? O sentimento que a pessoa está sentindo. Então aí eu tenho feliz, contente e alegre. 3 palavras que significam a mesma coisa, tá? Então, essas 3 palavras são sinônimos. São palavras que têm o mesmo significado, tá? E a gente vai ter também o antônimo. O antônimo são palavras que têm significado contrário. Então, por exemplo, o sinônimo sempre vai ter um antônimo. A palavra que diz o contrário daquela outra que a gente falou. Então, bora lá. Qual é o contrário de contente, feliz e alegre? Posso dizer que é uma pessoa triste, cabisbaixa, tristonha. Olha só, a gente achou também aí 3 antônimos, tá? Então, bora lá. Os antônimos, gente, como é que eu vou explicar isso? Eu falei aqui triste, não foi? Cabisbaixo e tristonho. Essas 3 palavras, gente, elas também são sinônimos, elas dizem a mesma coisa. Agora, como é que eu vou transformar isso no antônimo? Eu tenho que colocar ela em contraste com o contrário dela, tá? Então, feliz. Qual é o antônimo de feliz? Triste. Então, nesse caso, triste é um antônimo, porque ele é o contrário de outra palavra, tá? Então, bora lá. Vamos ver aí alguns sinônimos. Comprido, grande, são sinônimos, tá? Longo, são sinônimos. Bora lá. Enorme, imenso e grande também são sinônimos, tá? Agora vamos ver o antônimo. O antônimo de comprido. Qual é o contrário de comprido? Curto ou pequeno em alguns casos, tá? Qual é o contrário aí de enorme? Pequeno também, tá bom? Bora lá. Garota. Vamos ver o sinônimo para garota? Menina. Agora, qual é o antônimo de garota? Garoto. E o antônimo de menina? Menino. Bora ver mais um? Vamos ver mais um? Bora lá. Qual o sinônimo de sujo? A gente pode dizer aí imundo, né? Imundo. Nossa, você tá imundo, tá muito, muito, muito sujo. Então, imundo é o sinônimo de sujo. Mas qual é o antônimo de imundo e de sujo? Limpo, tá? Então, qual é a atividade de hoje de vocês? Eu quero que vocês pesquisem aí 5 palavrinhas, tá? Para essas palavras, eu quero que vocês encontrem o antônimo delas, tá? Então, vocês vão procurar aí 5 palavras e encontrar os antônimos dessas 5 palavras. E depois eu quero que vocês criem frases, tá? Vocês podem criar frases com o antônimo e com o sinônimo,
tá? Agora eu quero misturado. Nem só as frases só com antônimo, nem só com sinônimo. Eu quero que vocês misturem aí. Faz 2 frases com antônimo, 3 com sinônimo, tá? Misturem, tá certo? Usem tanto os antônimos como os sinônimos para construírem as frases, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!